Parashá dessa semana, Parashat Ki-Teitzé. Vocês já receberam, ou vocês que estão aqui, uma carta de amor? Espero que sim. E uma carta de amor vinda de Deus? Se não receberam, eu quero contar para vocês uma história. Em 1760, falecia o fundador do Hassidismo, Reb Israel Baal Shem Tov. Seu sucessor, Reb Dov Ber, que ficou conhecido como Maggid de Mezerich, liderou os Hassidim, aqueles que acreditaram nessa forma de praticar e de encarar o judaísmo, por 12 anos. Ensinando o pensamento vivo, vibrante e criativo do Baal Shem Tov. E pregando um amor irrestrito ao povo de Israel. Pregando o valor de Ahavat Israel. E ele dizia assim, uma afirmação difícil. É preciso amar o pior pecador do mesmo modo que se deve amar a pessoa mais justa que existe. O Maggid de Mezerich morreu em 1772 e foi sucedido por Reb Elimelech, que era irmão de Reb Zushia. Reb Elimelech era admirado por ser um grande erudito. E ele tinha um irmão, Zushia, que era amado justamente pela sua simplicidade. Esses dois irmãos se davam muito bem, diferente lá de Yaakov e Esav, de Jacó e Esaú, da nossa história bíblica. Esses dois irmãos da terceira geração de grandes líderes do Hassidismo se davam muito bem e viajavam juntos com um único objetivo, expiar com X, ou seja, de alguma maneira compensar o sofrimento do povo judeu, acabar com o sofrimento do povo judeu. Certa vez, um homem perguntou para Reb Elimelech, Rabino, por que devemos agradecer a Deus pelo mal, assim como devemos agradecer a Deus pelo bem? Eu aprendi isso no Talmud. É assim mesmo? Elimelech, se sentindo um pouquinho sem saber o que fazer, disse assim, procura o meu irmão Zushia, ele vai saber falar melhor do que eu. O homem foi até Zushia e fez a mesma pergunta. Mas antes ele olhou em volta e viu que Zushia morava num casebre. Uma casa onde não tinha quase nada para comer, onde todos os familiares estavam doentes. E aí finalmente ele olhou no fundo da casa e chegou em Zushia. E ele viu um homem feliz, um homem que estava alegre. E ele não entendeu muito bem, mas ele disse, Rabino, por que devemos agradecer a Deus pelo mal e pelo sofrimento, assim como devemos agradecer a Deus pelo bem? E Reb Zushia respondeu, você falou com meu irmão? Eu falei, falou, mandou falar com você. Ele não sabe, eu também não sei. Eu nunca tive essa experiência do mal, de vivenciar um sofrimento, nem nada que tenha sido mal. Não sei te responder. Reb Elimelech veio se tornar um Rebbe poderoso. Reb Zushia foi se tornando cada vez mais humilde. Ele acabou se tornando o que se chama, na tradição hassídica, de um pedinte sagrado. Perto de morrer, Reb Zushia estava inconsolável. E aqui vem uma história muito famosa dele. Os seus discípulos o cercaram na sua casa, naquela simplicidade, em toda aquela situação que ele vivia, e falaram, Reb Zushia, você não precisa ficar triste assim. Você foi um homem tão incrível como Moisés. Você foi tão hospitaleiro como Abrão. Não fica assim. E ele diz, vocês não estão entendendo. Quando eu me apresentar diante dos anjos, eles não vão me perguntar, por que você não foi como Moisés? Eles não vão me perguntar, por que você não foi como Abrão? Eles vão me perguntar,
Zúxia, por que você não foi como Zúxia? E será que eu vou conseguir responder? Será que eu fui realmente quem eu deveria ter sido? Será que eu fui na minha vida o que a minha essência me mandava ser? Às vezes, nós sentimos que fazemos menos do que a nossa essência é capaz. Às vezes, nós temos a impressão de não cumprirmos aquilo que nós temos condições de fazer e, por algum motivo, não chegamos lá. É verdade que, ao longo da vida, nós erramos muito pelo caminho e nos desviamos dos nossos objetivos. Mas nesses dias que nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, proponho como um movimento de arrependimento, ou seja, de retorno a nós mesmos, que devemos entender que, acertando ou errando, sendo pessoas justas, ou tão pecadoras, ou tão transgressoras, nós somos igualmente amados por Deus. Quando acertamos e quando erramos. Exatamente como dizia o Maguid de Meserit. Parece que não é muito tradição judaica a gente falar isso, né? Você ama tanto quanto de um lado, de outro, se as pessoas transgridem, se as pessoas são justas. Mas isso é muito judaico. Porque o ser humano, todo ele, sendo judeus ou não judeus, nós somos pessoas imperfeitas. E só no momento em que nós erramos e sabendo que recebemos esse amor divino, nós talvez encontremos força e ânimo para a gente seguir em frente e podermos nos tornar pessoas melhores. E também já dizia, se vocês não acreditam no Maguid de Meserit, e menos ainda em mim, a gente pode chegar no profeta Isaías, que na paraxá dessa semana, na Haftará relativa à paraxá dessa semana, dizia: ainda que montanhas se afastem e colinas sejam removidas, o meu amor, disse Deus, jamais se afastará de você, e o meu pacto de paz jamais será removido. O final dessa mensagem diz assim: daquele que te ama, o Eterno. Assim termina essa carta de amor. Shabbat Shalom.